eis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos fazer uma palavra de oração? Santíssimo Deus e eterno Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor Jesus querido, revelado aos nossos corações nesta tarde. Pai, que o Senhor venha falar conosco de uma forma tremenda, Senhor, de uma forma poderosa. Meu Deus, eu sou apenas um intermediário entre o Senhor e o Teu povo. Que a partir de agora o Teu Espírito Santo tome os meus lábios para falar com a Tua igreja, porque somente o Senhor conhece a necessidade do Teu povo, ó Pai. Ah, Deus querido, Deus maravilhoso, que nessa tarde nós venhamos sair daqui fortalecidos, edificados e renovados pelo poder que a Tua palavra tem. Fala com a Tua igreja, Senhor, é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Você pode se assentar, desocupar as suas mãos, e você tem liberdade para adorar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus com palmas. Meus irmãos, foi nos dado um tema hoje à tarde, e o tema é a missão profética da igreja. Mas para que nós venhamos entender melhor acerca dessa temática, eu quero dar um subtema para esta mensagem, e o subtema é: quem somos e qual é a nossa missão? Para nós entendermos a missão profética da igreja, primeiramente é necessário nós entendermos quem nós somos. Por quê, Rafael? Porque se nós não soubermos qual é a nossa identidade, nós não conseguiremos desempenhar a nossa missão com sucesso. Então, por isso é necessário nós entendermos primeiramente quem somos, para depois nós entendermos qual é a nossa missão. E os seguidores de Jesus, chamados a anunciar as suas grandezas, Pedro, ele não vai retratar das questões relacionadas à igreja apenas, mas ele também vai apresentar sob uma expectativa, uma perspectiva, melhor dizendo, de identidade. Pedro, ele vai mostrar para os cristãos daquela época que eles possuíam uma identidade. É por isso que lá no versículo 9, ele vai declarar que eles são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então Pedro vai mostrar para os cristãos que eles possuíam uma identidade. Pedro, ele não vai falar apenas da missão, mas deixar bem claro para o qual eles foram chamados, para o que eles foram selecionados, escolhidos por Deus. E para retratar isso, para falar da identidade do cristão, Pedro, ele vai buscar lá no Antigo Testamento alguns elementos importantes da tradução judaica. Através desses elementos, Pedro vai informar aos seguidores de Jesus sobre a natureza e o propósito para o qual eles foram chamados. Quando nós nos deparamos com o capítulo de número 2, nós não podemos falar dele sem antes falar do capítulo de número 1, porque um está ligado ao outro. No capítulo de número 1, Pedro vai falar sobre a salvação em Cristo. Pedro vai falar sobre a santidade na vida, nos relacionamentos. E agora no capítulo 2, Pedro vai falar sobre a santidade do povo também. Além de falar sobre a missão do povo, sobre quem eles eram, a identidade deles, Pedro vai começar falando sobre a santidade deles. E por que é importante nós falarmos sobre isso, Rafael? Exatamente para que quando nós cheguemos na parte da identidade que Pedro vai mencionar no versículo 9, a gente venha compreender como Pedro chega a esta conclusão. Capítulo de número 2, versículo de número 1, por exemplo, Pedro vai falar o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda a maldade, e dolo, de hipocrisias e inveja, e de toda sorte de maledicências. Em outras palavras, Pedro está dizendo que o verdadeiro arrependimento, primeiro, ele deve começar com o abandono do pecado. E
isso aqui vale não apenas para as pessoas que ainda não se converteram ao Evangelho, mas essa parte do verdadeiro arrependimento, ele também vale para nós como cristãos. Reparem que Pedro está falando exatamente para os cristãos gentios e judeus. Então essa palavra também se enquadra para nós enquanto cristãos, que o verdadeiro arrependimento, ele sempre começa com o abandono do pecado. Se nós abandonarmos o pecado, nossa vida será muito mais completa e abençoada. Por quê, Rafael? Porque o pecado nos priva do melhor de Deus para as nossas vidas, e ainda assim, mesmo sabendo disso, nós ainda brincamos com algo extremamente perigoso. Algumas vezes nós estamos sempre tentando chegar o mais perto possível do pecado sem se queimar, mas o pecado ele nunca opera em nossas vidas sem consequências. É por isso que o apóstolo Pedro, ele vai escrever esta carta, exatamente dando algumas instruções para os irmãos daquela igreja, para que eles jamais se esquecessem de que o pecado, ele é uma fraude. Como assim, Rafael? O pecado é uma fraude? Simples. O pecado promete alegria, mas ele paga com tristeza. O pecado, ele vai prometer você prazer, mas ele vai pagar você com lágrimas. Então, Pedro, ele deixa bem claro que nós devemos confessar os nossos pecados e abandoná-los o mais rápido possível. Há uma frase que alguém vai falar, e ele acerta muito nessa frase, que ele vai dizer: a palavra de Deus irá mantê-lo longe do pecado, mas em contrapartida, o pecado vai mantê-lo longe da palavra de Deus. É por isso que o cristão, ele deve primeiramente abandonar o pecado e voltar para a Bíblia. Por quê? Porque no versículo de número 2, Pedro vai dizer: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Precisamos abandonar o pecado, voltarmos para a palavra de Deus, para que nós venhamos ter esse crescimento espiritual. Pedro vai destacar que todo cristão precisa e deve ansiar por esse alimento espiritual que produz crescimento. Só que Pedro, ele não vai falar de qualquer alimento. Reparem que ele vai falar sobre um genuíno leite espiritual. Um leite que não é com mistura, um leite que não é adulterado. Em outras palavras, como Pedro está falando acerca da palavra de Deus, ele está dizendo: vocês devem se alimentar da palavra de Deus, mas não é qualquer palavra, é a palavra livre de impureza, de erro, é a palavra livre de qualquer influência humana, porque só assim vocês crescerão espiritualmente. Só que o que nós mais vemos são pessoas procurando um leite adulterado. Por quê, Rafael? Porque o leite adulterado é mais barato. Se você for no supermercado hoje e você pegar um pacote de leite integral, que é apenas o leite desidratado, e comparar com o preço de um composto lácteo, você vai ver uma diferença enorme no valor. A palavra de Deus também é da mesma forma. A verdadeira palavra de Deus, ela tem um valor muito maior do que qualquer palavra adulterada. Só que as pessoas, por verem essa facilidade em adquirir a palavra adulterada, têm procurado esta palavra em vez do verdadeiro evangelho. Só que Pedro vai dizer bem claramente: para que haja crescimento, é necessário que a palavra seja genuína, que o leite seja puro. Só assim o crente vai crescer. E sem esse crescimento espiritual, não há como a igreja avançar. Nós estamos falando de missões, e para que a igreja avance, para que você cresça espiritualmente como uma criança cresce, quando ela se amamenta apenas do leite da mãe, ou toma ali aquele leite próprio.
Você vê que há um crescimento rápido daquela criança. Você vê que ela cresce saudável, forte. Da mesma forma é a palavra de Deus verdadeira. O crente que se alimenta desta palavra, ele cresce saudável, ele cresce forte e ele consegue avançar na sua missão. Pedro vai falar no versículo 3, ele vai dizer: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. A palavra experiência em grego, ela vai significar provar. Ela traz uma ideia aquela mesma ideia de provar uma comida. Então Pedro está dizendo para os irmãos que quando eles aceitaram a Jesus, eles provaram dessa bondade de Deus. É por isso que ele vai dizer: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Você também, nós já temos essa experiência de que o Senhor é bondoso. Rafael, como é que você prova o simples fato de eu e você estarmos aqui nessa tarde, amanhecermos vivos, é um sinal que nós provamos dessa bondade de Deus. E Pedro vai continuar dizendo no versículo 4: chegando-vos para ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Reparem que há um segredo aqui para que haja um crescimento espiritual do cristão. E qual é, Rafael, esse segredo? É uma comunhão intensa com o Senhor Jesus. Pedro vai falar: chegando-vos para ele. A gente sabe que quando nós nos convertemos ao Evangelho, há uma aproximação do Senhor, mas não é essa aproximação que Pedro está tratando aqui. Ele está dizendo: nós devemos nos achegar a Cristo repetidamente. É um ato de fé que não acontece apenas uma vez, mas continuamente. Em outras palavras, Pedro está dizendo: você não deve se aproximar de Cristo apenas no momento da sua conversão, mas na sua vida diária de comunhão com Ele. O próprio Cristo vai nos falar que se nós não estivermos ligados nele, nada nós poderemos fazer. Então, para que haja esse crescimento espiritual, é necessário que nós venhamos estar nos achegando diariamente para o Senhor. Por que isso, Rafael? Porque através desse se achegar ao Senhor, dessa comunhão com Ele, é que você recebe aí uma autoridade do Espírito Santo, você recebe aí um revestimento, uma capacitação para sair lá fora e cumprir a sua missão. O Senhor me faz lembrar Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, um episódio a qual Paulo está fazendo muitas maravilhas ali, e vai se levantar algumas pessoas, alguns exorcistas, que queriam a mesma fama de Paulo, de expulsar os demônios. A Bíblia vai nos dizer que apenas o avental de Paulo, o lenço, quando era colocado na pessoa, ela era curada, ou era liberta de possessão. E eles quiseram aquela fama para si. E a Bíblia vai nos dizer que eles vão se deparar com um espírito imundo em um rapaz, e eles vão chegar e: olha, eu te conjuro no nome de Jesus, a quem Paulo prega. E esse espírito vai responder: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês não faço a mínima ideia de quem são. E a Bíblia vai nos dizer que ele vai pegar desses 7, vai pegar 2, vai dar uma surra tão grande que eles vão sair de lá nus e feridos. Reparem que a autoridade dada por Paulo não é fruto de apenas uma palavra mágica como o sangue de Jesus tem poder, eu repreendo em nome de Jesus, mas é fruto exatamente desta comunhão com o próprio Jesus. Você quer sair lá fora para fazer missões? Se não estiver em comunhão com Jesus, não tem como. Se não estiver em comunhão com Deus, não tem como. Porque você vai, mas vai passar vergonha. Você vai e não vai produzir frutos. Pedro vai continuar dizendo: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Rafael, o que é ser pedras vivas? Significa que os crentes que têm a vida em Cristo, assim como Jesus é a pedra que vive, os que nele estão são como essas pedras que vivem. Eles estão unidos com Jesus, e esse é o primeiro privilégio espiritual do crente.
o fato de estar ligado a Deus, o fato de estar ligado a Jesus. Esse é um privilégio que apenas os crentes têm, apenas os verdadeiros cristãos têm. E por que isso é um grande privilégio, Rafael? O que vai fazer com que o céu seja um lugar maravilhoso para nós adentrarmos lá, não é porque a Bíblia vai dizer que lá não haverá mais morte, choro, porque lá vai ter ruas de ouro e de cristais. Não, é porque lá vai ter a presença desse Deus, lá vai ter a presença eterna de Jesus. É por isso que o privilégio do crente é estar ligado ao Senhor Jesus aqui na terra. É um privilégio muito grande. É um privilégio muito grande nós chegarmos e dizer: eu sinto a presença de Jesus aqui. É um privilégio muito grande você chegar e ouvir alguém dizer até mesmo: esse alguém tem Deus na sua vida, essa pessoa tem Jesus na sua vida. É um privilégio muito grande. E qual é o objetivo desta casa espiritual? É simples: tornar-se um lugar de habitação de Deus pelo seu Espírito. A Bíblia vai nos dizer que no Antigo Testamento, por exemplo, Deus, ele tinha ali um templo onde a sua presença era representada pela Arca da Aliança. Mas agora nós somos convidados, nós somos edificados casa espiritual. Para quê, Rafael? Para que essa habitação do Espírito Santo não seja mais em templos como esse, representado por algum objeto, mas agora você, como casa do Espírito Santo, edificado como casa espiritual, você tem o privilégio, nós temos o privilégio de ser a habitação do Espírito Santo. Versículo 5: a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Crisóstomo vai nos dizer o seguinte: como pode o corpo tornar-se um sacrifício? Ele mesmo vai responder dizendo: deixe que o olho não veja nada mal, e o seu olho se tornará um sacrifício. Permita que a língua não diga nada vergonhoso, e a sua língua se tornará uma oferta. Deixe que a mão não faça nada ilegal, e a sua mão se tornará uma oferta de holocausto. Mas Pedro está indo muito além, porque isso não é suficiente. Pedro está dizendo que essa prática do bem deve ser ativa, a mão deve dar esmolas, a boca precisa abençoar ao lugar de amaldiçoar, e o ouvido precisa dar atenção sem cessar aos ensinamentos de Cristo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis por intermédio de Jesus. E aí nós vamos entrar lá no versículos de número 9, onde Pedro vai falar quem nós somos e o que devemos ser. Pedro, ele vai utilizar alguns elementos do Antigo Testamento que era usado por Israel. Lá no Êxodo, por exemplo, nós vamos ver esses elementos. Nós vamos ver esses elementos também em Isaías. E Pedro, ele vai dizer o seguinte, ele vai começar dizendo: vós, porém, sois geração eleita. Em algumas versões da Bíblia vai estar raça eleita. E esse primeiro título aqui que Pedro menciona, nós vamos ver ele também lá em Isaías, capítulo de número 43, versículo 20. Jesus, Deus se referindo, melhor dizendo, ao povo como meu povo, meu escolhido. E Pedro vai usar esse termo para identificar a comunidade cristã daquela época. Mas em todos os casos, esse termo está utilizado para cumprir um propósito específico para aquele a qual elege. Pedro, ele vai mostrar com esse termo de geração eleita que pertencemos a um povo eleito pelo próprio Deus. Por seu amor e sua graça, nós somos escolhidos dentre tantas pessoas da terra para sermos a sua igreja. E aqui nós vemos que qualquer crise de identidade pode ser derrubada com isso que Pedro menciona sobre a igreja de Cristo. Ele vai dizer primeiramente: vocês são geração eleita, nós fomos eleitos pelo próprio Senhor para sermos o seu povo, para sermos a sua igreja.
João capítulo de número 15, versículo 16, ele vai dizer: não fostes vós que me escolhestes a mim, ao contrário, eu vos escolhi a vós outros. Assim como Deus chamou o povo de Israel para ser uma nação exclusiva, com um propósito especial entre os reinos pagãos, a igreja também foi chamada para ser uma testemunha única de Jesus Cristo no meio de um mundo perverso. O povo de Israel foi chamado, foi separado para ser um povo diferente dos demais povos pagãos daquela época. Eu e você também fomos chamados, escolhidos para ser um povo diferente também do mundo que está lá fora padecendo sem Cristo, do mundo que está lá fora com valores distorcidos. Atos capítulo de número 1, versículo 8, a Bíblia vai nos dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Na sexta-feira nós estávamos falando exatamente sobre isso, na congregação do Lorival Parente, que nós somos chamados para sermos testemunhas, e muitas das vezes nós confundimos o testemunhar com o anunciar, que é diferente. Nós confundimos o testemunhar com pregar. Por que é diferente, Rafael? Porque o anunciar, nós conseguimos anunciar a palavra de Deus, sendo que nós nem vivenciamos o que está descrito aqui. O testemunhar não. Você, para testemunhar, você tem que vivenciar aquilo que você está testemunhando. Você tem que ver e ouvir aquilo que você vai falar. Por que nós somos chamados para ser testemunhas? Porque embora eu e você não veja Jesus como vocês estão me vendo agora, nós provamos desse Jesus, nós provamos desse poder regenerador de Jesus. E como geração eleita, chamados para fazer uma diferença, nós devemos testemunhar acerca dos grandes feitos de Jesus. E algumas pessoas vão dizer: Rafael, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. É muito simples, você não precisa necessariamente pregar o que está descrito aqui. Rafael, que heresia é essa? Calma, eu vou explicar. Quando eu digo que você não precisa pregar exatamente o que está aqui, eu não estou me referindo ao texto bíblico em si, eu estou me referindo a saber explicar o que está descrito aqui com clareza, com precisão. Por que, Rafael? Porque por mais que você saiba a Bíblia de cor e salteado, de capa a capa, você saiba explicar ela, mas se você não testemunhar com sua vida o que está descrito aqui, você pode ser o mais eloquente possível, mas as suas palavras não terão efeito nenhum. Por que, Rafael? Porque a sua vida sempre falará mais alto do que as suas palavras. Testemunhar é exatamente isso, você mostrar ao povo, às pessoas ao seu redor, o que Jesus foi capaz de fazer por você. Se você chega para alguém dizendo: olha, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus transforma, e essa pessoa não enxerga a transformação, a libertação em você, você pode ficar tranquilo, que essa palavra vai entrar por um ouvido e sair por outro, e ela vai dar total descrédito para o que você falou. Mas quando você testemunha aquilo que você está falando acerca de Jesus, dizendo: olha, eu era daquela forma, olha só o que Jesus fez comigo, e Ele também pode fazer por você, é totalmente diferente. E Pedro vai continuar dizendo: além de vocês serem geração eleita, vocês também são sacerdócio real. Aleluias. E o conceito de sacerdócio real, meus irmãos, ele vem lá do livro de Êxodo. Deus, através de Moisés, vai dizer a Israel, Êxodo capítulo 19, versículo 6: vós sereis para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. O sacerdote, ele era o referencial do que era santo para o povo. O sacerdote também era o único que podia entrar na presença de Deus e mediar o pecado do povo. Só que Israel vai fracassar nessa missão, apostatando e rejeitando o Messias. Só que agora nós recebemos um grande privilégio também. Todos os que creem em Jesus como Filho de Deus, o Salvador enviado ao mundo, recebem o privilégio de serem chamados sacerdotes reais.
No contexto de Êxodo, Israel era convidado por Deus para mediar, mostrar ao mundo quem e como Ele é. Os sacerdotes, eles eram representantes de Deus. Nós também somos chamados para termos essa consciência de que nós somos sacerdotes de Deus e, portanto, nós também somos seus representantes, onde quer que nós estejamos. Não pense que quando você está lá fora, a pessoa vai ver o Rafael, ela vai ver o irmão Rafael. E aí o que o irmão Rafael lá fora faz, se ele fizer algo contrário ao que a Bíblia fala, meu querido, ele pode ter certeza absoluta que o que ele falar adiante, nada vai ter, as pessoas não darão crédito à sua palavra. Se o Rafael que vos fala hoje aqui, acerca de abandonar o pecado, vive uma vida de pecado lá fora e as pessoas são testemunhas disso, nada do que eu falo aqui, nada do que eu falarei lá, as pessoas darão crédito para tudo isso que está sendo falado. Você, como um sacerdócio real, você é um representante de Deus aqui na terra, e você precisa ser esse representante, não apenas dentro de quatro paredes, você precisa ser representante de Deus também lá fora. As pessoas devem olhar para mim e para você, e glorificar ao nome do Senhor. As pessoas devem olhar para mim e para você, e ver o fruto do Espírito Santo. As pessoas devem olhar para mim e para você, e verem o reflexo de Cristo em nossas vidas. Há um louvor do Anderson Freire, que muitas vezes nós gostamos de cantar nas igrejas, que diz assim: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo não notou. Reparem que há algo aqui que não se encaixa, porque se você é um espelho, nós somos espelho, que reflete a imagem do Senhor, e o mundo não consegue enxergar o reflexo de Cristo em nossas vidas, então é porque nós estamos vivendo de uma forma errada. Então eu e você, como sacerdócio real, somos chamados a ser representantes de Cristo aqui na terra. E mais do que isso, o sacerdote tinha esse privilégio de adentrar a presença do Senhor. Nós agora, como sacerdotes do Senhor, nós não precisamos de A ou B ou C para adentrar na presença de Deus. Você agora tem plena liberdade como um sacerdócio real. A qualquer momento que eu e você quiser, você pode adentrar a presença do Rei. E Pedro vai continuar dizendo dos privilégios. Ele vai dizer: vocês também são nação santa. E esse termo é usado por Pedro na intenção de mostrar que os cristãos são uma nação separada por Deus, para ser santa como Ele é. Pedro vai utilizar esse termo, porque o povo de Israel, quando ele é separado, escolhido por Deus, para ser chamado seu povo, eles também deveriam dar esse mesmo exemplo para as pessoas, para os povos aos redores. Quando nós vemos aqui a palavra nação, e nós voltamos no Antigo Testamento, a gente vai ver que remete muito ao Gênesis. Por que, Rafael? Porque no Gênesis nós vamos ver o avanço do pecado, da violência e da morte. O que vai começar com o não dar ouvidos à instrução de Deus, leva ao assassinato e evolui para uma civilização inteira se opondo a Deus. É por isso que no Êxodo nós vamos ver os israelitas escravizados por uma diferente nação. Nós vamos ver os israelitas sendo escravizados por uma outra nação. Israel, ela foi convidada por Deus para ser um tipo de nação diferente. Nós também, apesar de estarmos aqui na terra, nós fomos chamados para ser um povo diferente. Como assim, Rafael? Explica melhor para mim entender. Você foi chamado para ser uma nação santa, que não é moldada pela ganância, que não é moldada pelo interesse, que não é moldado pelo poder corrupto, mas é constituída pela compaixão, justiça e amor ao próximo. Você deve ser diferente da pessoa lá fora que não conhece a Cristo. Antigamente, nós diferenciávamos quem era crente e não era pelas roupas. Era muito comum nós vemos alguém com a saia grandona, é crente. Viu um rapaz de calça social, é crente. Hoje em dia,
ao olho nu, é muito difícil. Se eu Aldir perguntar aqui, quem é cristão? E todos vocês levantarem a mão, eu não vou poder dizer, está mentindo, você não é cristão não. Por quê? Porque aparentemente todos nós que estamos aqui somos cristãos. Como é que eu vou descobrir então, Rafael, quem é cristão e quem não é cristão verdadeiramente? É simples, pelo modo de viver dele, pelo modo de viver. Por que, Rafael? Porque nós fomos chamados para ser diferente do mundo. Se o mundo é um mundo corrupto, nós temos que estar diferente deles. Se o mundo paga mal com mal, nós devemos ser diferentes também. Se o mundo é um mundo de injustiça, nós devemos ser os justos. Se o mundo está em trevas, nós devemos ser a luz que brilha em meio a eles. Devemos ser exatamente uma contradição do que o mundo é. Se o mundo estabeleceu um padrão de vida, nós devemos viver um padrão totalmente diferente, para que as pessoas vejam em nós que nós somos um povo escolhido por Deus, chamados para fazer a diferença, uma nação santa. Porque, Rafael, nós devemos ser essa nação santa? É simples. Nem todas as pessoas, embora todas possam ter acesso à Bíblia, nem todas as pessoas vão ler a Bíblia. Eu sempre costumo dizer que as pessoas mais difíceis de você evangelizar são as pessoas do seu ciclo de convivência. Por quê, Rafael? Porque elas não vão dar ouvidos ao que você está dizendo, se o teu exemplo não estiver ligado ao que você está falando. Sabe por que muitas pessoas de famílias não aceitam a Jesus? Vizinhos nossos não aceitam a Jesus? Exatamente porque eles não veem essa diferença em nós. Exatamente porque eles não conseguem enxergar, olhar para nós e ver, meu Deus, eu vejo Cristo em fulano de tal, eu vejo Deus na fulano de tal. Eu nem quero ser crente, mas se eu for um dia crente, eu quero ser igual fulano de tal. Nós fomos chamados para ser diferentes. Se o mundo quer viver em trevas, nós fomos chamados para viver na plena luz do Senhor. Viver diferente do que o mundo diz. Não somos nós que estabelecemos o que é certo ou errado. Qual é o padrão de certo ou errado para o cristão? Não é estabelecido pelo pastor, não é estabelecido pela diretoria, não é estabelecido por um regulamento interno. O padrão de vida do cristão é estabelecido por Deus. Muitas pessoas estão se enganando, achando que estão vivendo de acordo com a palavra, mediante aquilo que elas acham que é certo ou errado. Ah não, pastor, eu não concordo com isso daí que está no regulamento interno não, porque isso aí não é pecado não. Ah não, pastor, não concordo com isso que está aí na Bíblia não, porque não tem nada a ver. Reparem que um simples ato de desobediência feriu a santidade de Deus. Nós servimos a um Deus extremamente santo, e qualquer ato que venha ferir a santidade do Senhor, ela vai ser considerada pecado para Deus. Ah não, Rafael, mas é só uma mentirinha do bem, é uma inveja branca, uma inveja santa. Não existe pecadinho, pecado, pecadão. Essa classificação quem faz é nós. E nós somos chamados para ser uma nação santa. Por que, Rafael? Reparem o que o escritor aos Hebreus vai dizer: segui a paz com todos e a santificação. Por que, Rafael, que é necessário viver como uma nação santa, separada? Porque o escritor vai dizer: sem a qual ninguém verá ao Senhor. E eu tenho certeza absoluta que não apenas eu, mas todos nós que estamos aqui queremos ver o Senhor. Então, para ver o Senhor, é necessário andar como uma nação santa, um povo separado para Deus. E Pedro vai dizer, meus irmãos, vocês também são povo exclusivo. Ao longo da história nós vamos ver Deus tomando para si o seu próprio povo.
No Sinai, Deus vai prometer aos israelitas dizendo: se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis por minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Reparem que há um privilégio em você se separar. Há um privilégio muito grande em você viver como nação santa. Se nós ouvirmos a voz do Senhor, guardarmos a sua palavra, nós seremos dados por Ele como propriedade particular, propriedade peculiar dentre todos os povos. Há algumas pessoas que dizem para mim e para você que nós somos valiosos, e realmente nós somos valiosos, mas eu vou dizer para você por quê. Nós não somos valiosos pelo que nós possuímos, nós não somos valiosos pelo que nós somos. Por que que eu e você somos valiosos então, Rafael? É muito simples, porque nós fomos comprados por Ele, porque nós fomos adquiridos por Ele. Nós só somos valiosos porque nós somos dEle. Nós só somos valiosos porque nós somos propriedade dEle. Se você pegar, por exemplo, digamos que o meu sapato aqui é uma chuteira. Se eu colocar essa chuteira para vender, meus amigos, se eu achar o preço que eu paguei nela, eu acho muito. Mas se alguém chegar para você e dizer assim: olha, chuteira do Neymar, você vai ver que o valor vai crescer absurdamente. Por quê? Porque o que vai determinar o preço não é o objeto, é quem o possui. Ou seja, quem determina o nosso valor não é nós. Que vai determinar o nosso valor, que nós somos chamados de povo valioso, que nós somos considerados propriedade do Senhor. É por isso que nós somos valiosos para Ele, porque nós somos propriedades do Senhor. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Nós temos um dono, nós somos propriedade de Deus. Nós não estamos desgarrados, nós não pertencemos a qualquer um. Nós pertencemos àquele que é o dono do ouro e da prata. Nós pertencemos àquele que é o Criador de todo o universo. É por isso que eu e você somos valiosos. E reparem que Pedro vai dizer que nós somos povo exclusivo. Você sabe o que é ser um povo exclusivo? Algo que é exclusivo é algo que ninguém mais tem. Essa Bíblia é exclusiva do Rafael. Por quê? Porque ninguém tem mais uma Bíblia rosa. Brincadeiras à parte, meus irmãos, essa Bíblia é da minha esposa. Brincadeiras à parte, nós somos povo exclusivo do Senhor. Ou seja, o Senhor não nos divide com ninguém. Você pode até querer ser crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo, mas o Senhor não divide. Se chegar naquele grande dia como um crente Raimundo, eu sinto muito lhe informar que você vai ficar. O Senhor nos chamou para sermos seu povo exclusivo, ou seja, você é dele e de mais ninguém. Ou você é dele e de mais ninguém, ou não serve. Ou nós nos separamos como nação santa do Senhor, um povo eleito por Ele, escolhido para fazer a diferença, ou nós não servimos para ser povo exclusivo. Por que, Rafael? Porque pessoas que vivem no pecado, o mundo está cheio. Mas eu e você fomos chamados para fazer a diferença, para viver como um povo exclusivo, algo que somente é encontrado nos seguidores de Cristo. Ninguém vai encontrar o fruto do Espírito Santo em alguém lá fora do mundo, mas alguém vai encontrar esse fruto exclusivo no cristão. Nós somos o povo exclusivo dele. E para fechar, meus irmãos, Pedro vai dizer o seguinte, vai falar sobre a nossa missão. Ele vai dizer que a nossa missão é anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você já aprendeu quem você é? Você é a geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus, sacerdócio real. É isso que nós somos.
Mas para que nós fomos escolhidos? Para que nós possuímos essa identidade? Para anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus, Ele vai nos chamar para fora do mundo como seu povo, para que nós voltemos ao mundo e proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E aqui nós encontramos 2 pontos. O primeiro deles é a missão: proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para as suas maravilhosas luzes. Proclamar em grego, ele vai significar publicar ou propagar. Ou seja, Pedro está nos encorajando a divulgarmos as virtudes de Cristo, o nosso Salvador. E a palavra virtude em grego, ela vai se referir aos atributos ou qualidade. Ou seja, o cristão tem o privilégio de dizer ao mundo que Cristo tem o poder de realizar o extraordinário trabalho de redenção. Pedro, ele vai dar uma ênfase bem clara aqui na mudança de condição experimentada por aqueles que respondem positivamente ao chamado de Jesus. Para ele, quem recebe positivamente esse chamado, ele tem uma mudança de estado, uma mudança de visão. Ele vai sair das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. O que significa dizer, Rafael? Mediante a isso, nós não podemos nos calar. Nós precisamos anunciar e deixar transparecer o que Cristo fez por nós. Nós temos a responsabilidade de sermos os embaixadores dos atributos do próprio Deus e de suas maravilhosas feitorias, dos seus maravilhosos feitos. Tem algo melhor do que você chegar para alguém e dizer: fulano, tu conhece melhor do que ninguém a minha história, tu viu o que eu era, e olha só como eu estou hoje. Olha só o poder que Jesus tem teve de me regenerar, de transformar a minha vida. E se Ele fez isso na minha, quem dirá na tua? É por isso que nós nos maravilhamos quando nós vemos um ex-drogado, um ex-bandido chegar e contar o teu testemunho do que ele era e do que Deus fez na vida dele. É por isso que nós nos maravilhamos quando nós vemos aquela pessoa do passado e a pessoa que ela está hoje no presente com Deus. Isso é anunciar a maravilhosa luz. Isso é anunciar as grandezas de Deus, mostrar para o mundo o que Deus pode fazer. Essa mudança de condição das trevas para a luz, ela é na sequência imediatamente ampliada a uma mudança de identidade. E eu fecho aqui. Pedro vai dizer que o seguinte: todas essas pessoas, todos nós que fomos chamados por Deus, judeus, gentios, e que responderam positivamente ao convite divino de Deus, vão se tornar povo de Deus. Reparem que Pedro vai dizer no finalzinho do versículo: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Nós nem éramos considerados povos. E eu vou acrescentar algo a mais aqui. Agora, quando você responde a esse chamado positivamente, outrora você nem era considerado filho, era considerado um órfão. Mas agora, por intermédio da pessoa de Jesus, e você respondendo positivamente a esse chamado, você não agora é apenas povo de Deus, mas você agora é filho de Deus. Olha só quão maravilhoso é. Se ser povo de Deus já era bom, ser filho de Deus é algo melhor ainda. Então, os leitores de Pedro, os seguidores de Jesus aqui, antes de responderem ao chamado do discipulado de Jesus, nem sequer eram um povo,
E Pedro vai relembrar esse fato intencionalmente. E eu quero fechar essa mensagem com algumas perguntas. A primeira pergunta é: será que a nossa conduta está de acordo com a missão? A missão está bem clara: anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas a pergunta é: a nossa conduta está de acordo com a missão? Será que Cristo está sendo revelado através das nossas vidas? Será que as nossas palavras estão apontando para a obra redentora de Jesus na cruz? Será que eu e você estamos mostrando ao mundo que nós não pertencemos mais a Ele, que agora nós somos uma nova criação, que nós agora pertencemos ao Senhor e vivemos da forma que agrada a Ele e não mais da forma que agrada ao mundo? Será que as pessoas olham para nós e elas conseguem enxergar isso? Porque se elas não conseguirem enxergar isso, nós nunca conseguiremos cumprir a nossa missão. Então, meus queridos, nós temos uma missão, e você sabe quem você é. Você é geração eleita, você é nação santa, você é sacerdócio real, você é povo exclusivo de Deus, chamado para uma grande missão, que é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E que o Espírito Santo, Ele possa continuar falando cada vez mais e mais em vossos corações. Fica de pé, por gentileza. Aleluias.